da Fundação Pro Cerrado. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Arena Repense, esta é a edição número 72. O tema de hoje, o tema aqui da nossa live é educação. Nós vamos tratar sobre a educação a todo tempo. É um tema ligado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, Educação de Qualidade. Aqui na Arena Repense tratamos temas ligados aos ODS da ONU e fazem parte de uma agenda mundial até 2030 que visa a construção de um mundo melhor. Eu sou Samuel Estraioto e estou aqui ao seu lado ao longo desta edição da Arena Repense. Já convido você a interagir conosco, aí no chat ao vivo, pode deixar o seu nome, a cidade de onde está falando, deixa aí, Brasil afora, participa conosco aqui na Arena Repense, os diferentes polos da Renapse, todo mundo conectado no youtube.com/Sistema Sagres. Vamos juntos aqui nesta edição da Arena Repense. Lembrando que você também pode deixar a sua pergunta, o seu comentário. E deixo aqui sempre aquela sugestão para você se inscrever no canal, deixar aquela curtida e também compartilhar o conteúdo aqui da Arena Repense e também dos outros programas do Sistema Sagres. As outras edições também estão disponíveis no nosso canal no YouTube, youtube.com/Sistema Sagres. E nesta edição nós recebemos aqui convidados especiais, temos a presença do Rodrigo Melo e Cunha Santos, ele é da área de apoio técnico da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Ele tem licenciatura e bacharelado em Geografia, especialização em Planejamento Educacional, é servidor na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e trabalha com a educação de jovens e adultos há 31 anos. Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui na Arena Repense. Eu que agradeço, Samuel, boa tarde, caros ouvintes. Vamos aqui conversar sobre a EJA, né, para a gente poder esclarecer os pontos em dúvidas e colocar esse nosso jovem, nosso adulto, para terminar os seus estudos, né, que é obrigação nossa enquanto secretaria, né, governo, oferecer essa educação e resgatar esse direito que, por algum motivo, não foi concebido a eles, né? Muito obrigado. Muito assunto, então, pela frente. Com certeza. E, pessoal, temos também aqui uma presença, e vou aqui apresentar esta convidada a vocês, a Eliette Francisco Ferreira, é estudante de Direito aqui na cidade de Goiânia, em uma universidade, na Unifazam. Ela está no 5º período do curso de Direito. É minha amiga e minha parceira, minha colega no curso de Direito. Eliette, seja muito bem-vinda aqui na Arena Repense. Obrigada, Samuel. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde ao Rodrigo, a toda essa equipe maravilhosa. Me sinto lisonjeada por estar aqui hoje fazendo parte desse programa tão especial para muitas pessoas. A gente vai ter muita coisa para trocar ideias aqui, com certeza. E você vai saber daqui a pouco por que nós convidamos a Eliette, por que ela está aqui nesse programa e o que ela vai contar para você. E temos também a participação, a presença, está conectada conosco, a psicóloga e analista psicossocial do encaminhamento e seleção da Ademar by Renapse no Polo Paraná, a Daiane Cristina Rubio. Oi, Daiane, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa Arena Repense. Oi, tudo bem? Oi, boa tarde. Eu estou muito feliz em poder participar, né? Agradeço o convite, porque falar sobre educação é sempre valioso, né? Educação é valioso em qualquer idade, né? E o tema diz muito sobre isso. Obrigada. Vamos juntos, então, aqui nesta edição da Arena Repense. Contamos também com a colaboração da Eduarda Lohane. Ela é intérprete de Libras. Apresentando aí para você, então, a interpretação em Libras. Arena Repense é uma produção do Sistema Sagres de Comunicação, em parceria com a Ademar by Renapse e apoio da Fundação Pro Cerrado. E, começando, então, esta Arena Repense de hoje, nós vamos acompanhar uma reportagem do João Vitor Simões, que destaca como pessoas em fases mais avançadas da vida se reencontraram na busca pelo conhecimento. Você acha que existe idade certa para estudar? Para você que acredita que sim,
precisa conhecer o exemplo de quem não deixou o tempo e as dificuldades vencerem a vontade de aprender. Salvador tem 67 anos e abandonou a escola no primeiro ano do ensino médio. Eu estudei até 82, já. Chegando no segundo grau, não consegui concluir o segundo grau naquela época. E em 83 eu comecei a ter uns problemas, em 84 veio um problema que eu não tive na época condições de lidar com a situação, né? Aí eu comecei a ingerir muita bebida alcoólica, larguei os estudos de mão, quer dizer, eu deixei o segundo grau incompleto, né? Eu não cheguei no final desse segundo grau, né? Eu não queria viver mais. Dona Giselda também não teve juventude fácil. Ela veio do Maranhão com a família aos 9 anos e parou de estudar para trabalhar. Eu vim do Maranhão em 79, aí voltei, estudei, parei, né? E fiquei algum tempo parada. Em 1984 eu resolvi voltar a estudar. Estudei no SESI todo, fiz o como é que fala? Fundamental todinho lá. E parei em 91. Parei porque, como eu trabalhava, eu era cobradora, então eu trabalhava, eu levantava 4 horas da manhã e dormia meia-noite, então eu não estava dando conta. Aí eu parei. Nisso eu tive filhos, eu morava em Anápolis, vim para Goiânia e formei minha filha trabalhando, mas sempre tinha vontade de voltar a estudar. O estudo transforma vidas. E os alunos do Centro de Educação para Jovens e Adultos são exemplos de vitória e superação. Seu Salvador e Dona Giselda driblaram os obstáculos da vida para realizarem o sonho de ter o diploma em mãos. E os dois encontraram no SEJA uma oportunidade e não a desperdiçaram. Em 2020, devido a ter descobrido o câncer, né? Como se diz, com o tratamento eu me senti, parei de trabalhar, parei só com o tratamento. Então eu estava muito angustiada, muito deprimida. Eu ficava assim, porque você levanta, volta e não tem nada para fazer. Aí eu falei para meus filhos, eu vou voltar a estudar. Então eles me deram o maior apoio. Nossa, na hora que eu falei, volta mesmo. A retomada de hábitos antigos nem sempre é fácil, mas a dedicação e motivação dos alunos que voltam à escola inspira a todos. Eles chegam aqui pensando assim, eu não vou dar conta. Eles já chegam com essa ideia formada. Eu venho, mas eu acho que eu não vou dar conta, né? Não vou terminar. E o que a gente resgata neles é isso, olha, ou seja, a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, ela está aqui não para ensinar tudo aquilo que você deixou de aprender, mas para resgatar essa autoestima de dizer, você pode, você consegue. E quando eles chegam na formatura, né, nossa, eles chegam assim tão felizes, você fala, oh meu Deus, mais uma turma que a gente conseguiu trazer e perceber que eles são, né, capazes, que eles podem seguir a vida deles e que não existe esse limite de idade para estudar. Para nós, que trabalhamos com essa modalidade, a gente emociona, porque nos primeiros dias de aula volta, né, como se fosse voltando, porque como os pais levaram os filhos para a escola, o primeiro dia de aula, o pai naquela preocupação dos filhos quando começam a estudar. E da mesma forma, primeiro dia de aula de muitos desses idosos, os filhos trazem eles para conhecer, para assistir a aula, trazem para conhecer a sala de aula, os netos querem conhecer a escola. Então aquilo para eles é muito gratificante. Eles sentem assim a socialização, o emocional, é tudo. É como se fosse uma gratificação por eles estão buscando o que eles não tiveram oportunidade antes. No começo, eu fiquei muito assustada, porque era matéria que eu nunca tinha visto, que eu vi, né? Que eu comecei a ver novamente, né? Então, mas foi assim, então os professores, eles te ajudam de uma maneira tão assim, que você vai superando, e aquilo ali você vai, cada dia mais você quer mais um pouco, e você vai superando as dificuldades. Salvador, que ao longo da dura vida se tornou um poeta, encontrou um anjo como inspiração para seguir a sua jornada, a professora Maria Aparecida. Que eu adoeci,
na época das provas, e eu pensei mais uma coisa que não vai dar certo na minha vida, né? Porque tudo que eu tentava não dava certo. Eu ia até um certo ponto e acabava, né? Aí naquele dia eu falei, Cida, quero conversar com você um pouco. Eu até fico emocionado, porque a maneira que ela falou comigo foi assim, gratificante, né, para mim na época, né? Aí ela falou, não, pois não, ela parou, estava lá anotando os negócios. Os alunos estavam saindo da sala dela, naquele dia ela estava dando aula em outra sala. Aí eu falei, não, eu vou largar, Cida, porque né, tudo que eu faço não dá certo. Né? E aí comecei, do nada, a contar a história para ela, da época que eu parei de estudar, comecei a beber demais, né? Eu ingeria bebida alcoólica demais. E estraguei minha vida naquela época, né? A finança que eu tinha, as coisas que eu tinha, acabei tudo, né? Aí ela falou, não, senhor, você não vai parar. Esta pedra preciosa não tem avaliação. O dia que eu a encontrei, fiz uma comparação. Eu andando no deserto, naquela imensidão, de repente uma roseira, nos seus galhos uma linda flor. Eu quero apanhar a rosa, minhas mãos não alcançam. Choro desesperado, igual uma criança. Com tantos pensamentos, vem na minha lembrança. Procure o conhecimento sem fazer vingança. E isso faz com que a gente se sinta muito mais do que só professor, né? Não é só ensinar, é acolher as pessoas que, por um tempo, acharam que não tinha mais jeito na vida. A essa pessoa linda, só tenho a agradecer. Com sua sabedoria, aquela árvore sem folha, sem sombra para oferecer. Ela regou suas raízes com a água do saber. Hoje é uma frondosa árvore, pensa em viver. Que maravilha! Palmas, palmas e palmas, viu? Você quer saber mais detalhes deste assunto? O João Vitor Simões preparou outros detalhes que estão disponíveis no nosso portal de notícias, o sagresonline.com.br. Lá você pode rever esta reportagem e também pode obter outros detalhes em relação a este tema. Também você pode acompanhar as edições anteriores, as reportagens anteriores aqui da nossa série Repense. Já passando aqui pelo nosso chat ao vivo, a Luísa Martins, tema da hora demais. Obrigado, Luísa, pela sua participação. Nunca é cedo e nunca é tarde demais para agregar novos conhecimentos. A Ana Beatriz Cavalcante Rocha, lhe saudando, Eliette, dando aqui as boas-vindas. Obrigado, Ana Beatriz, pela participação. Já uma pergunta, Rodrigo, aqui para você. A Rafaela Pereira guarda a pergunta. Daqui a pouco a gente responde. E aí vale para a sua realidade aqui em Goiânia, se houve aumento de pessoas que voltaram a estudar. Daqui a pouquinho a gente responde a Rafaela. Temos aqui também muitas participações, o nosso chat ao vivo, a Natália Reis, muito interessante o tema. A Ana Luísa, ela comentou assim, sou estudante de fonoaudiologia e na minha sala há uma colega com 53 anos, digo e repito, nunca é tarde. Obrigado, Ana Luísa, pelo seu relato. Da mesma forma, a Evelyn Pereira, nunca é tarde para estudar. Cleonice, tema maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai registrando aqui mais participações, mas já muita gente falando dos sonhos aqui, não é mesmo? Continue mandando a sua mensagem. Ao longo aqui desta edição, vou registrando a sua participação. De uma forma conceitual, Rodrigo, eu queria aqui, eu gosto muito de trazer o que a gente discute também fora do ar, não é? E o Rodrigo, pessoal, ele me trouxe aqui uma informação que é extremamente valiosa, sobre, você conhece a sigla, né? EJA, Educação, Jovens e Adultos, mas há uma nomenclatura que ela é incorreta, e qual é
essa nomenclatura incorreta que as pessoas usam, e aí eu já dei aqui a pista, né? O certo é educação. Por quê? Tá certo. Então, de novo, né, Samuel, agradecendo aqui a participação em nome do nosso prefeito, Rogério Cruz, do nosso secretário, Rodrigo Caldas, né, que eles ficaram muito felizes com essa possibilidade de divulgar a EJA, que é o seu ponto. Geralmente o pessoal fala o EJA, né, porque fala o ensino de jovens e adultos, e não é o EJA, é a EJA, a educação de jovens e adultos. Então, quando eu vejo, assim, quando eu começo a conversar com as pessoas, eu falo assim, olha, ou não, a, né, porque a gente tem que começar sabendo de qual espaço a gente está falando. A gente está falando de uma educação de jovens e adultos, né, que não é só uma questão de ensino, né, passa pelo ensino, pela aprendizagem, igual foi dito, por acolher, por ser acolhido, né, por sonhos, por possibilidades. Então, a gente tem que tomar cuidado ao falar a sigla, falar em a educação de jovens e adultos. São quantas pessoas atendidas pelo programa em Goiânia? Já vou até pegar a pergunta da Rafaela. Foi Rafaela, né? Isso, a Rafaela. Se teve um aumento, não é? Não, então, imagino que principalmente depois da pandemia, né? Então, a gente está feliz demais. Nós vimos um processo de diminuição de matrículas, não só em Goiânia, como no mundo. Assim, no Brasil, né? Eu exagerei. A gente, cada ano que passa, vinha diminuindo o número de estudantes e fechamento de escolas. De 2 anos para cá, a gente conseguiu reverter o processo. A gente começou a desenvolver o chamado da busca ativa, que é correr atrás do estudante mesmo, divulgar, as escolas divulgarem, chamar a comunidade. Então, ano passado, a gente estava com 3.100 matrículas feitas. Né? A gente tem quase 10 mil, temos mais de 7 mil vagas. Eram 3.100. Esse ano a gente está com 4.160. A gente aumentou em 1.000 matrículas esse ano. Abrimos uma escola e abrimos uma sala de extensão. Então, a gente está longe de atingir a todos, são cerca de 90 mil pessoas, mas a gente aumentou em 1.000 estudantes do ano passado para cá, que a gente está comemorando muito e estamos correndo atrás demais. Assim, correndo no seguinte sentido, as pessoas não sabem que tem. As pessoas não sabem que a escola está ali, é para a escola. Para que as pessoas conheçam, né? Saibam que tem e que é direito delas. Então, a gente está aumentando aí o número de estudantes na EJA de Goiânia e o objetivo é a gente conseguir atender esses 40, 60, 90 mil pessoas que estão sem estudar aqui em Goiânia ainda. E para a gente fechar aqui essa primeira parte da Arena Repense, Eliette, na nossa live, a Ana Luísa comentou, na sala dela, ela é estudante da área de fonoaudiologia e lá ela tem uma colega com idade de 53 anos, não é? É a sua realidade, não é? Ali, eu queria que você contasse um pouco da sua história e como você foi ingressar no curso de Direito. Então, né? Atualmente, hoje eu tenho 55 anos, né? E a minha história começou um pouquinho lá atrás. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu digo que eu conto as coisas fora do ar. Gente, a Eliette faz aniversário essa semana. Ela fez aniversário essa semana. Então, parabéns aqui para a Eliette. Obrigada, né? obrigada. Aí, agora sim, Eliette, feito aqui o parabéns. Obrigada. Fique à vontade. Eu já tenho um histórico assim um pouco familiar, onde eu trouxe a minha inspiração. O meu pai ele entrou numa escola a primeira vez na vida dele aos 21 anos. E meu pai veio de uma família de lavradores, onde só ele conseguiu teve essa oportunidade para concluir, fazer um curso superior. Ele é formado desde 1980. Ele se formou em julho de 80 pela antiga Universidade Católica, antiga UCG, né? Aí ele se formou, então assim, eu sempre me inspirei nele. Por vários motivos, a gente priorizando família, filhos, deixa filho crescer, vamos cuidar dos negócios primeiro, depois você estuda. Eu fui retardando aquilo na minha vida, né? Eu sempre pensava, não, ano que vem eu começo, depois eu vou, depois eu entro na faculdade e tal. E fui protelando. Cheguei a me matricular, cheguei a fazer um vestibular na época de economia, né? E acabou que eu nem entrei, nem comecei. Tipo assim, depois eu vou. E nessa história os anos foram se passando e eu não me arrependo, tá? Com certeza, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente, mas não porque eu me arrependi. Talvez por questão de priorizar certas coisas, priorizar coisas que hoje, para mim, são mais importantes. Então, assim, nunca é tarde, realmente. Muito interessante o comentário da nossa colega,
por ter essa pessoa de 53 anos. É uma inspiração fantástica. Eu sei que eu sirvo de inspiração para outras pessoas da nossa sala. Eu sou a aluna mais velha da nossa sala, né? Eu sou a tia. A tia, isso e aquilo. E eu acho isso super bacana. Eu fui muito bem acolhida. E, com certeza, eu não ficarei só nessa graduação. Escreva o que eu estou falando. Que bacana. Olha só, temos aqui a participação da Iana. Iana, se eu pronunciar o seu sobrenome errado, pode dar um puxão de orelha aqui em mim, tá bom? A Iana Flaira. A Iana, a participação na tela, ela destaca assim: a EJA foi uma parte importante da minha formação escolar. Aos 12 anos, interrompi os estudos por conta da depressão. Aos 15 anos, retomei os estudos pela EJA até o 9º ano e esse ano irei me formar. Oi, Ana, que bacana, que relato muito lindo mesmo. Muito bonito mesmo. A gente fica muito feliz aqui com a sua mensagem. E você se formando, fala pra gente aqui, manda foto, tudo, né? Pra gente poder também compartilhar essa alegria com você e com todo mundo que acompanha. Tá certo? Eu quero mandar um alô aqui também para os nossos tutores da RENAPSE, né? Os nossos tutores que ajudam no trabalho na plataforma. E aqui, em nome da Carita, né? A Carita Pedra, ela sempre nos ajuda aqui no chat com os jovens. Então, em nome dela, eu quero cumprimentar todos os tutores, os instrutores também, que estão de forma presencial nos polos. Muito obrigado pelo apoio. Daqui a pouco, nós temos também a participação da Daiane, a Daiane com a gente, a Daiane Cristina, lá do Polo Paraná. Daqui a pouco a Daiane participando com a gente. A Arena Repense faz a sua primeira pausa. Não saia daí, voltamos já já. Eu faço parte da CERINT, do meu departamento, que é cadastramento de honorários da ativa, e nós também efetuamos cadastramento de processo, que eles mandam para a gente para que eles possam receber, além dos cadastramentos dos advogados da Defensoria. Pretendo fazer a área de direito, que é promotor de justiça. Então, eu já começo a ter mais ou menos uma ideia dessas partes da área de direito. Então, pessoal, nós estamos indo já para o Palácio, que é onde eu trabalho. Nós chegamos na Avenida Goiás, acabamos de pegar o eixo e nós vamos chegar a tempo no serviço, efetuando a minha carga horária, que é de 4 horas. Um espaço para armazenamento e distribuição de água virou templo da cultura, principalmente do rock. O Centro Cultural Martins Sererê fazia parte de um antigo complexo de reservatórios de água da Saneago para abastecer o setor sul no início de Goiânia. O espaço foi inaugurado em 1988, com o nome de uma peça de teatro do autor modernista Cassiano Ricardo. Os antigos tanques de água se tornaram os teatros Iguá, Lugar de Guardar Água, em Chavante, e Piguá, Caverna de Água. O que era um grande filtro de areia virou um teatro de arena, ou Itacuá, que significa buraco na pedra, com arquibancadas e espaço para 500 pessoas. Depois da inauguração, o Centro Cultural passou a sediar eventos de todo tipo e o rock ganhou mais espaço na década de 90, mas foi nos anos 2000 que o lugar passou a ser referência nacional da cultura alternativa, com as primeiras edições dos festivais, primeiro com Goiânia Noise em 2001. O Martim ainda é palco de diversos festivais, como o Bananada e o Vaca Amarela, que tiveram suas primeiras edições no espaço.
Quer conhecer mais lugares marcantes de Goiânia? Nessa semana, nós vamos ver a história Jardim Botânico, Antiquário Brechó Goiano, Loja e Livraria Ocos Pocos, do Breguelas Bar e do Coreto Praça Cívica. Acesse goiania90lugares.com.br para conferir outros lugares da nossa capital. Estamos de volta na Arena Repense, falando sobre educação a todo tempo. Eu quero ler mais participações. Primeiro, um puxão de orelha, viu? Ainda bem que é de orelha, ainda bem que não são aqui nos cabelos, né? Ia ficar difícil, né? Ô, Gerson Pereira, tudo bem? O Gerson me puxou a orelha aqui. O sonho do pessoal do bate-papo... E o apresentador lê nossos comentários. Gerson, seu comentário está lido, viu? Obrigado, Gerson, pela participação. É muita gente, viu, Gerson, participando. Eu tento sempre que possível aqui registrar as participações. Muito obrigado. Ó, você puxou aí a orelha, tá registrado aqui a participação, tá bom? Cleonice, você foi na do Gerson? Tá aí também, eu falei seu nome, viu? Olha só, temos aqui a participação da Emily Rodrigues. O brilho no olhar deles é gratificante, que todos quebrem o tabu e consigam terminar os estudos. Obrigado, viu, Emily, pela sua participação. A Thalita Kelly, grata demais pela oportunidade. A Keila Queiroz, olha os tutores com os corações quentinhos, com tantas participações dessa galera. Show! Obrigado, viu, Keila, pela participação. Temos aqui também a Daniele Vitória. Daniele Vitória, minha mãe conta uma história. Infelizmente, há professores que frustram as pessoas com mais idades. Virou para a sala e falou para algumas pessoas: para quê? Tá perdendo tempo estudando com essa idade? E esse é o tipo de pensamento, né, que a gente aqui, certamente, a gente quer combater, não é? Daiane, fique à vontade também para a sua participação, para a sua análise. Você preparou uma análise aí também sobre o tema. A Daiane, que é psicóloga lá do Polo Paraná, participando com a gente. Fique à vontade, Daiane. Então, né, que interessante essas histórias de vida. A gente vê que vai muito além da sala de aula, muito além do aprendizado, essa questão, né? São histórias de vidas, motivações, né, diárias, assim, porque tem os momentos de dificuldade, né? Acho que a Eliette depois pode até falar um pouquinho para a gente. Eu gostaria de saber mais essa questão, né, das dificuldades aí, que ela já está no quinto período, já está na metade do caminho, né? O direito são 5 anos. Então, assim, é muito legal esse apoio, como passou na reportagem ali, né? A questão do Salvador tentar ali voltar, retomar os seus sonhos, e aí pensar em desistir em determinado momento, e teve todo o apoio da Cida, né? A Cida foi quem deu apoio ali para ele nesse momento de desistência, e falou: olha, vamos por outro caminho, vamos ver quais são as suas habilidades, né? Para poder desenvolver e para poder seguir, né? Então, isso é muito interessante. Outra coisa que eu gostaria de comentar é a questão também do aumento ali, né, do número de pessoas que retomam os estudos. Também é importante essa questão, porque, assim, acho que facilitou muito mais com a tecnologia, né? A gente vê a oferta maior de cursos, a possibilidade também em relação à comunicação facilitou muito, né? Hoje em dia nós temos vários meios de comunicação, então se eu tenho alguma dificuldade, eu posso procurar algum recurso, né? Alguém que me auxilie em algum recurso, WhatsApp, para facilitar ali, para conversar, e isso tem ajudado muito, acredito, né? E as pessoas têm retomado seus sonhos e têm buscado se aperfeiçoar mesmo, né? Até o mercado de trabalho tem pedido isso, né? Eu atuo também ali na área de encaminhamento e seleção hoje, junto com, né, os jovens ali na Renapse, na Demais Jovem by Renapse, mas tem também toda a questão, né, que eu já trabalhei em várias empresas, e aí a gente vê muito isso, as pessoas se aperfeiçoando mais, buscando a carreira dos sonhos, buscando se desenvolver para poder
ter uma outra função, né, um outro cargo dentro da empresa, almejando muito mais. Isso é muito interessante. Então, Samuel, posso fazer uma pergunta ali para a Eliette? Viu? Então, Eliette, eu queria saber quais são as dificuldades assim, que você enfrentou no caminho até aqui, se você pensou em algum momento em desistir já, e como que você lidou com isso? Então, Daiane, prazer, muito bom estar aqui falando com você. Então, o que acontece? Já pensei sim em desistir. Na verdade, eu desisti uma vez. Eu concluí o segundo grau em 1986. Me casei em 88 e sempre que eu tentava retomar os estudos, vinha aquela história assim, filho, casamento, família, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos esperar um pouco mais e tal. Então, as dificuldades, elas vêm. Só que a vontade de superar, ela tem que ser maior que a vontade de desistir. A perseverança naquilo que você pretende. Eu acho que você precisa agarrar aquilo com forças. Em 2012, eu retomei a faculdade. Eu iniciei o curso de Direito pela PUC. Fiz 2 períodos e, na época, assim, realmente foi difícil para mim, porque eu tinha filhas pequenas. Eu não consegui ir adiante. Fiz 2 períodos e deixei de mão. Mas sempre com aquele sonho, com aquela vontade dentro de mim, aquela vontade, aquele sonho de realização. E assim eu fui esperando, como se diz, o momento certo, se é que existe, né? Que eu acredito que isso não existe. Então, eu sempre vim batalhando no intuito de que chegasse o momento onde eu entrasse e não terminasse, não tivesse um porquê parar, não tivesse que eu pudesse priorizar a mim mesma, entende? Priorizar, falar, não, agora é a minha vez, eu vou começar e pronto. E foi assim que eu cheguei. As barreiras existem, sem dúvida. Sem dúvida, às vezes, você não se sente tão acolhida, né? Em alguns pequenos momentos, mas a sua vontade de vencer, ela tem que ser maior do que isso. A gente tem que passar por cima. Às vezes, é um olhar que você se sente, você mesmo se autodiscrimina por ali, pela idade e tal, e a gente vai transpondo essas barreiras, vai superando e vai à luta. E é por aí, assim, mais ou menos. É assim que vai. Aí você busca inspiração, é assim mesmo. E a sua colocação, Daiane, foi a mesma da Karine Silva. A Karine Silva perguntou aqui no chat, né, justamente quais são as maiores dificuldades. Eliette apontou aqui a partir da experiência de vida dela. A Giovana Ramos disse assim, meu pai parou de estudar no fundamental e infelizmente não voltou. Há realidades e realidades. Sim. E por falar em realidades, a Daiane está lá no Paraná. Daiane falou esses dias que o tempo mudou bastante lá, igual o nosso aqui também, deu uma mudada. E estamos aqui no Polo Goiás, no núcleo Seu Jaime, na cidade de Aparecida de Goiânia. E conosco aqui também, a partir de agora, a Alexandra Macedo. Alexandra, seja muito bem-vinda. A Alexandra é jovem aprendiz, está conosco aqui no Polo Goiás. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Eu vou fazer uma pergunta e será destinada ao Rodrigo. Além do EJA e do SEJA, o que as secretarias de educação podem continuar fazendo para que essas pessoas não desistam dos estudos? Então, são 2 situações diferentes. A gente tem a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Estadual de Educação. Eu estou aqui representando a Secretaria Municipal de Educação. A gente trabalha só com os anos iniciais, o fundamental. Seria de 1ª à 8ª série, que corresponderia ao 1º ao 9º ano. Então, o que a gente tem? A gente tem a questão, a escolarização, né? Aí a gente conversa um pouco mais sobre isso, e a gente faz parcerias no sentido de conseguir, às vezes, uma qualificação profissional. Só que no ensino fundamental, a gente não é um curso técnico, entendeu? Porque a lei não permite essa qualificação técnica para o fundamental. Então, o que a gente consegue fazer é esse atendimento escolar, alguns cursos, né, que a gente oferece para as escolas ali, de uma qualificação, né, de determinadas áreas, um encaminhamento ali na própria escola, e o atendimento aos estudantes com necessidades especiais, né, um atendimento, quem tem baixa visão, quem tem dificuldade de escrever, a gente faz esse atendimento. Então, a gente não pode ampliar para o técnico, para a qualificação profissional, pelo fato de a gente ser só o fundamental.
Sim, aí, se nesse caso, a gente teria que conversar com a Secretaria Estadual de Educação, que eu tenho certeza que tem os movimentos, só que eu não poderia responder aqui por eles, né? E assim, até aproveitando, Alexandra, a sua pergunta, e Rodrigo, assim, a estrutura, a gente está falando aqui de Goiás, né? Mas apenas aqui para ilustrar para os nossos jovens que estão em outras partes do Brasil. É uma estrutura semelhante também, pelo seu conhecimento nessa área de educação de jovens e adultos? É uma estrutura semelhante ao que você explicou? O que funciona aqui em Goiás, aqui em Goiânia especificamente, é uma realidade que é semelhante à de outros locais aqui do Brasil? Aqui em Goiânia, a gente construiu assim, a gente tem mais ou menos uma semelhança, porque a EJA é uma modalidade de ensino fundamental, então assim, a gente segue umas regras um pouco diferentes, pode diversificar um pouco a regra. Então, o que acontece? Aqui em Goiânia, a gente fez um documento, a gente tem uma estrutura de 6 anos, em 6 anos você conclui o fundamental, mas é comum para o dia inteiro. O avanço, que no meio do ano o estudante pode ir para a série seguinte, a classificação e a reclassificação. Então, essa estrutura de avanço, classificação e reclassificação é para o país inteiro. Outro que é para o país inteiro também. Na EJA, pode-se fazer matrícula a qualquer época do ano, você pode se matricular em agosto, setembro. Então, quem não matriculou esse ano ainda matricula, que nossas matrículas estão abertas. De que forma pode procurar aqui em Goiânia o município? Isso. Aqui pode procurar 2 formas. Entrar no site da Secretaria, sme.goiania.gov.br, ou então procurar uma das nossas escolas e fazer a matrícula na escola. Basta ter o documento pessoal e comprovante de endereço de Goiânia. Não precisa ter nenhuma documentação escolar, nenhuma. Perdi, né? Vim de fora, né? Seu pai veio de fora. Então, assim, o mesmo de Goiânia não tem a documentação, vou lá, procura uma escola. Se a escola próxima à casa dele não tiver, às vezes uma outra próxima tem. São 55 escolas em Goiânia com a EJA, né? São 55 lugares, ou seja, está espalhado na cidade inteira. Comprovante, o documento pessoal, comprovante de endereço. O restante a gente toma conta. Ou então pelo site, sme.goiania.gov.br. Né, que está matriculado até novembro, a gente consegue matrícula. Então, quem não matriculou esse ano, a gente está te aguardando. Então, essa estrutura de matrículas a qualquer época do ano, sem a documentação escolar, no país inteiro. A nossa inspeção, a gente tem uma documentação própria, né, a gente tem um atendimento, quando você perguntou, a gente tem um atendimento, chama-se Plano de Intervenção Pedagógica. Porque quando você falou assim, o medo de estudar, né? Estou ali há 10, 15, 20 anos sem estudar, você pode chegar ali na escola, faz a matrícula, a gente vê que série a gente coloca, né, quando não tem um documento, aí está ali muito tempo sem estudar, o que a gente faz? Vou usar seu nome, Samuel. O aluno Samuel chegou lá, tenho medo de estudar porque eu não sei, português, língua em português e matemática. A gente vai fazer um atendimento especializado para você, então vai ter todo um plano de apoio além da escola para te atender, para você superar essas dificuldades e acompanhar a escolarização, entendeu? Então, a gente faz isso muito no plano educacional e esses atendimentos, esses projetos, né, com a OAB, que a gente consegue desenvolver. Alexandre, obrigado pela sua participação. Por nada, eu voltarei mais vezes. Com certeza, viu? Estaremos aqui te esperando. E eu quero aqui deixar um convite para quem está acompanhando esta edição da Arena Repense, você que é especialmente aqui do estado de Goiás, é que a RENAPSE está com inscrições abertas para o processo seletivo para o cadastro de reserva do programa Aprendiz do Futuro. Então, jovens de 14 a 16 anos interessados já podem se inscrever. E atenção, o prazo vai até o dia 25 de agosto. São 246 vagas para os municípios daqui de Goiás. Eu faço parte da CERINT, do meu departamento, que é cadastramento de honorários ativos, e nós também efetuamos cadastramento de processo, que eles mandam para a gente para que eles possam receber, além dos cadastramentos dos advogados da Defensoria. Pretendo fazer a área de direito, que é promotor de justiça. Então, eu já começo a ter mais ou menos uma ideia dessas partes da área de direito. Então, pessoal, nós estamos indo já para o Palácio, que é onde eu trabalho. Nós estamos na Avenida Goiás, acabamos de pegar o eixo e nós vamos chegar a tempo no serviço, efetuando a minha carga horária, que é de 4 horas.
estamos aí então, pessoal, com a Arena Repense, trazendo esse destaque para você, o programa Aprendiz do Futuro. Então, reforçando, olha, as inscrições terminam no dia 25 de agosto. Você pode se inscrever, então, até este prazo. E também recebemos aqui no estúdio, agora há pouco a Alexandra estava com a gente, agora a Valesca Lopes. Valesca, tudo bem com você? Tudo bom, e com você? Tudo ótimo. Você também tem uma pergunta? Também tenho uma pergunta. Na sua opinião, qual que é a maior dificuldade do EJA? Da EJA. A maior dificuldade da EJA, em relação, assim, são várias questões, na verdade, né? Porque o nosso estudante, né, a partir de 15 anos, que não estudou lá quando era novinho, então ele tem a questão do trabalho, do cansaço, né, trabalho durante o dia para poder estudar à noite. Tem a dificuldade do deslocamento, porque a aula vai até tarde, não é isso? Tem a dificuldade, até que a Daiane colocou, e você também, Lente, a questão das outras pessoas fazer o jogo do contra. Você fala assim, vou estudar, aí quando a gente é novo, os amigos estão se chamando para sair, né? E o pessoal que é mais velho, é muito interessante. Os vizinhos, porque eu tenho relatos desses, que os vizinhos falavam para a pessoa não estudar. Então, o que acontece? Em relação à questão da EJA, esse nosso estudante que trabalha, ou é jovem aprendiz, ou que está trabalhando por conta própria, numa empresa, ou a dona de casa, ou o senhor que já aposentou também, o que é a grande dificuldade? O movimento de ir para a escola. Você faz, eu vou para a escola, eu tenho a necessidade de ir para a escola, eu tenho o sonho de ir para a escola, ter a coragem inicial de ir para a escola. Sim. Por quê? Porque quando você vai para a escola, faz esse movimento, é difícil, parece assim, não quer, vai ser difícil, vai ser complicado, então perdeu o medo, vamos para a escola. As dificuldades que a gente tem em termos de escolarização, de conhecimento, a escola vai te ajudar. A escola vai te ajudar. A questão de tempo de estudo, a gente vai ver como ajudar também. Isso é responsabilidade nossa com vocês. Então, a gente tem que perder esse medo de eu não sei, eu não dou conta. Vai para a escola, que lá a gente ajuda, né? Vai ajudar você a desenvolver o potencial que vocês têm, né? Você que está aí ouvindo a gente, você tem um potencial, então vai para lá que a gente vai te ajudar. Vencer o medo e a vergonha. Né? Vocês não têm que ter medo, não têm que ter vergonha de falar que voltou a estudar, principalmente o pessoal mais velho. Sim. É um direito de vocês, a escola está aí para vocês, para todo mundo que não estudou. Então venha, supere o medo, supere a vergonha, supere, assim, força, né, em relação ao cansaço, vem para cá que a gente vai acolher vocês, seja na rede municipal que é a nossa, você falou que está estudando, você está no Estado, não é isso? Isso. O Estado também está fazendo isso, então falo que pelo Estado também, que eu tenho certeza que é a mesma política. Então, vença as barreiras iniciais de ir para a escola. Lá dentro da escola, aí vai variar de estudante para estudante, mas com certeza a escola vai achar um caminho. A gente estava conversando, a sua diarista, minha diarista está lá na escola, está na escola Brice, tinha medo inicial, foi muito bem acolhida, vai lá todo dia, não falta, está lá estudando. Então, acho que é romper as barreiras, vão ter o medo e ir lá para a escola, que vai dar certo. Só mais uma pergunta. À vontade. O senhor acha que vão disponibilizar mais a EJA online? Porque já tem escolas no estado que disponibilizam, né? Sim, já tem escola no estado que disponibiliza. A Prefeitura de Goiânia não tem esse projeto. Nós temos aula, quando até pegar uma fala da Daiane, quando ela fala sobre a questão da informática, né, da informação, dos meios de comunicação, a gente usa muitos meios de comunicação para divulgar. Então, a gente foi para as redes sociais, né, está divulgando a EJA. Mas as aulas da Prefeitura são presenciais. Nós temos 55 escolas. O Estado abriu também a possibilidade da modalidade EJA. A gente trabalha muito com a alfabetização, né? A gente está no começo, então o nosso processo tem que ser ali, o professor do lado, a professora do lado, acompanhando esse processo com os estudantes. Né? Então, assim, no fundamental, que a Prefeitura é responsável, as nossas aulas são presenciais. O que a gente tem, até não falei, esqueci, nós temos 55 escolas à noite e 10, a gente chama salas de extensão, que funcionam durante o dia. Apenas para a alfabetização, para aquelas pessoas que não podem ir na escola à noite. Então, a gente disponibiliza em 10 lugares diferentes salas de extensão para atender essas pessoas, que às vezes você não pode estudar à noite. Então, a gente faz isso, presencial, ou de dia ou de noite.
o Estado que abriu um pouco, mas é ensino médio, né? E é uma outra realidade. Valesco, obrigado pela participação. Eu que agradeço, gente. Também Obrigado. convidado a vir mais vezes. Vou vir sim. E parabéns aí, né? Parabéns. Parabéns. Boas perguntas. Eu convido aqui a Valesca, você, Eliette, Rodrigo, todos que nos acompanham. A gente está falando aqui de diferentes realidades. Lá no Tocantins, a gente vai ter o destaque aí a partir de agora na tela, a Universidade da Maturidade. A tecnologia social do Tocantins transforma vidas na melhor idade. Nós temos então um projeto apresentado na reportagem da nossa colega Isabela Martins. Isabela está em Palmas, no Tocantins, ela trabalha lá. E a Isabela conta para a gente um projeto, a Universidade da Maturidade, projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Tocantins, a UFT, que impacta a vida de pessoas idosas no estado desde 2006. São 800 alunos atendidos nesse projeto. Você ficou curioso, se interessou pelo assunto? Acessa o sagresonline.com.br e lá tem detalhes da Universidade da Maturidade e também outros assuntos ligados à área de educação. Pessoal, a Arena Repense faz mais um intervalo. Daqui a pouco voltamos com os nossos destaques finais da edição de hoje. O Centro Cultural do Mercado Popular da 74, além de super tradicional na cidade, é um local que conta com um carinho especial dos goianienses. O espaço fica na Rua 74, na região do Bairro Popular, que hoje está incorporado ao centro de Goiânia. Em 2023, o Mercado Popular completa 70 anos e hoje em dia o local possui mercearia, com mercadorias tradicionais do Cerrado, concertos de roupas, pamonharia, restaurantes e a pastelaria do Meu. Esse ponto histórico funciona desde 1963 e oferece delícias como o tradicional biscoito frito e, claro, uma diversidade de pastéis com recheios que vão desde os mais conhecidos até combinações inesperadas e vale muito a pena experimentar. O almoço no Mercado da 74 já virou tradição. Os restaurantes oferecem comida caseira e fresquinha por um preço acessível. Uma volta pelo mercado também é uma oportunidade de conhecer bebidas artesanais que só tem por aqui. A noite fica por conta dos bares, que funcionam até às 23 horas e contam com shows de samba, MPB e rock. Em outubro de 2022, foi sancionada a lei municipal que dá o nome da cantora Marília Mendonça ao Mercado da Rua 74. Quer conhecer mais lugares marcantes de Goiânia? Então venha com a gente viajar pela história do Parque Mutirama, do Restaurante Popular, da Câmara Municipal, do edifício Partenon Center, do Museu Octo Marques e da Rodoviária de Goiânia. Acesse goiania90lugares.com.br e confira esses e outros lugares da nossa capital. Já imaginou se o mundo embarcasse numa viagem sem volta para um destino imprevisível? Estamos em 2030. 2030? Para tentar evitar um futuro assim, a ONU estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. E deixa eu te contar, pelo Sagres Educa podemos estudar cada um deles através das disciplinas da escola. Assim, todo mundo pode colaborar com um futuro melhor. Acesse sagreseduca.com.br e saiba mais. Ha! Estamos de volta, nosso bloco final aqui na Arena Repense. Vamos trazer aqui duas participações na tela, participações da Rafa e da Tânia. A Rafa, vocês acham certo os jovens interromperem o estudo por conta do trabalho? Sei que muitos jovens não têm escolha. E aí, Eliette, o que você pode dizer aqui para a Rafa? E aí que eu vou falar que ele tem a escolha. Eu acho assim que apesar da dificuldade... Eu acho que a gente sempre consegue dar um jeitinho, né? Eu acho que a juventude deveria priorizar um pouquinho mais. Eu acho que tem situações muito delicadas, a gente, convenhamos, né? Mas eu acho que você deve fazer o possível e impossível para não desistir, para você tentar conciliar da melhor forma e ir à luta. Tem uma pergunta, Rodrigo, para você. A Tânia perguntando aqui. A EJA é uma ótima oportunidade para aqueles que não tiveram acesso à educação, mas muitos não estão matriculados.
Aí ela pergunta, quais os motivos? A gente pode falar alguns motivos de que pessoas, às vezes, não procuram, né, a educação de jovens e adultos? Então, os motivos que eu falei, foi mais ou menos o que eu disse agora mesmo. O medo. O medo, com essa busca ativa que a gente fez, que a gente chamou representantes da comunidade para as escolas, conversamos. Então, eles vão saber o que tinha escola. Então, a escola apareceu um pouco ali na comunidade. E ao conversar com as pessoas, chamar as pessoas, eles têm medo de ir para a escola, principalmente o pessoal mais velho. É impressionante. Eles acham que a escola não pertence a eles. Então, a conversa que as escolas têm, a busca das escolas, é mostrar da secretaria, é mostrar para as pessoas que a escola pertence a elas. Então, a gente tem que vencer essa barreira inicial, igual está falando, do medo, do preconceito, de achar que a escola não é um lugar deles. A escola é lugar deles, sim. Então, primeiro, assim, quem não está estudando, independente da idade, tem mais de 15 anos, procure a escola, que a escola está ali para te receber. Então, vá para a escola. 2, o medo de não aprender. Você viu, você falou aqui, Eliette. Então, assim, lá a gente vai te atender para poder, né, acompanhar esse trabalho pedagógico. E a questão do trabalho, que foi a pergunta anterior. Muitas vezes a questão do trabalho. O trabalho... Dependendo da hora que a pessoa sai, ela vai fica muito cansada e não quer ir para a escola. Ou então, às vezes, chega mais tarde. Então, assim, quem trabalha e não acha que não consegue, vai para a escola. Lá a gente tem um jantar na escola, você não precisa passar em casa para comer, come lá na escola, a gente oferece o jantar. Né? A aula começa às 7, vai até às 10 da noite. Então, assim, é isso. O medo, o preconceito e a questão de trabalho. E a divulgação. Divulgação a gente está ampliando. Então, a gente resolver esses 4 eixos aqui, a gente vai conseguir mais estudantes ainda para as nossas escolas. Estamos caminhando aqui para o final já da Arena Repense. A Gabi Serafim comentou, é sempre bom saber sobre o assunto para poder falar sobre isso com os familiares que não concluíram os ensinos. Gabi, esse é um dos nossos objetivos, a gente colaborar com a formação e com conteúdo, como a gente pode tratar desses assuntos no dia a dia. Daiane, também fique à vontade para você fazer a última pergunta aqui desta Arena Repense. Então, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ok. Então, eu acho muito interessante, né, essa questão que o Rodrigo trouxe também, né, das dificuldades ali que tem. Sobre todo o contexto, eu acho muito legal essa questão que gera muita identificação, na verdade, né? Como mostrou ali a faculdade, né, destinada a essas pessoas, acho que se as pessoas se identifica que tem mais pessoas, mais adultos, né, mais pessoas idosos também, voltando a estudar e procurando né, se aperfeiçoar, se desenvolver, acho que aí eles falam, opa, não sou só eu, porque realmente tem ainda essa questão, quando a gente conversa com as pessoas, tem ainda essa questão, a escola é para criança, né, tá lá estudando, né, para jovens, e aí não, né, a gente vê que as pessoas estão voltando e vê que tem cada vez mais pessoas mais velhas voltando, e aí começa a sentir, né, essa identificação e aí retoma os estudos. Até comentei com você, né, Samuel, quando nós conversamos ali, até quando, né, foi para alinhar toda a questão da minha participação aqui, sobre que quando eu cursei psicologia, na minha sala, tinham muitas pessoas assim mais velhas, né? E a gente não sentia essa diferença, não tinha uma diferenciação, né? As pessoas super interessadas em aprender e engajadas chegavam e se desenvolviam ali, né? E queriam aprender e finalizar. Isso foi muito interessante, né? Daiane, e até nesse sentido que você está falando, a Eliette e eu, a gente pode compartilhar também, Exato. Né? Na nossa sala, né? Também, né? Não Exato. Tem isso, né? Não. Na nossa sala, a gente é super bem acolhido, né? Nós somos, assim, somos os chegados, né?
É porque eu também, né? Eu já, assim, eu tenho 36 anos, né? Então já não sou um garotinho, assim. Na nossa turma tem pessoal de 19, 20, né? Sim. Mas é bem bacana. Sim. Pessoal, infelizmente nosso tempo se encerrou. Daiane, eu quero agradecer a sua participação. Daiane Cristina Rubio, psicóloga, analista lá do Polo Paraná. Muito obrigado pela sua participação aqui na Arena Repense. Deixa um abração para os nossos colegas, nossos amigos aí no Paraná e até uma próxima oportunidade. Até eu que agradeço, né, poder participar, poder falar um pouquinho também e aprender, né, a gente vai vendo as histórias, assim, são bem impactantes, né, vendo como que estão transformando vidas mesmo, né, é um trabalho muito bonito. E muito obrigada pela participação, gostei muito, um abraço aí para vocês. Até a próxima. Rodrigo Melo e Cunha, que é da área de apoio técnico da Secretaria Municipal de Educação em Goiânia. Muito obrigado pela sua presença, pela contribuição aqui na Arena Repense. Também espero até uma próxima oportunidade. Com certeza, a gente que agradece em nome da Secretaria e estamos aguardando nossos estudantes. Só posso falar o site de novo? Por favor. sme.goiania.gov.br ou compareça em uma das nossas escolas. Lembrando, 15 anos ou mais, nunca estudou ou não terminou o fundamental, mesmo que não tenha documentação escolar, vem estudar com a gente está de braços abertos para receber a todos. Muito obrigado e parabéns também, Lete. Obrigada, que coisa parabéns. boa. O Rodrigo faz aniversário, pessoal, semana que vem, na quarta-feira. Então, o clima aqui de festa. Parabéns, Rodrigo Eliette. Seja bem-vindo aqui na nossa Arena Repense, a nossa casa. A gente fica muito feliz com a sua presença. Muito obrigado pela participação. Eliette Francisco Ferreira, estudante do 5º período do curso de Direito. Muito obrigado e também até uma próxima. Obrigada, Samuel. Obrigada a todos da Arena Repense. Foi um prazer estar com vocês aqui. Com certeza estaremos juntos mais vezes, tá? Obrigada, Daiane, né? Isso. Obrigada. Obrigada, Daiane. Pessoal, e encerramos então aqui a Arena Repense de hoje, respondendo aqui uma pergunta rapidinho. Os nossos jovens perguntaram, amanhã tem live? Me perdoa aqui quem perguntou, não me lembro o nome agora. A nossa live acontece uma vez por semana. Na semana que vem, nós teremos edição na sexta-feira. E o nosso assunto é o futebol feminino. O futebol feminino como uma ferramenta para o combate do preconceito de gênero. Te convido a acompanhar a próxima edição da Arena Repense. Gente, um grande abraço e até semana que vem.